Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Mose e hoje eu vim aqui ter um bate-papo muito importante com você aí do outro lado. Hoje eu vou conversar com você mais um pouquinho sobre essa linda matéria que é o direito constitucional. Dizem por aí que o direito constitucional é mais legal. O que você acha, meu caro amigo? Bom, o que vamos tratar aqui neste bloco de aulas? Eu vou conversar com você aí de casa sobre alguns posicionamentos. Eu vou trazer aí para você o conceito de administração pública. Então veja que não é a administração pública estudada dentro da ciência da administração, mas a administração pública estudada ali dentro de linhas jurídicas, estudada dentro de doutrinadores jurídicos, tá certo? E também, é claro, trazer ali algumas questõezinhas, porque isso é importantíssimo para você que está aí estudando para uma prova de concurso, é importantíssimo que você faça exercícios. Então, a gente vai fazer aqui algumas questões para você treinar isso, tá? Enquanto a galera aí vai chegando para o nosso evento, vamos dar uma olhadinha aqui nos recadinhos do professor. Vamos lá. O tema da aula está aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Primeiramente, meu caro amigo, se você ainda não visitou, visite lá o site da Qualis Concursos. Lá você poderá obter, ter acesso ali a diversos cursos que poderão trazer ainda mais conhecimento e que vão lhe auxiliar a chegar ainda mais perto da aprovação, ainda mais perto da nomeação, ainda mais perto da realização do seu sonho. Tá certo? Para quem está acompanhando aí o evento ao vivo, importante que você se lembre que foram prorrogados aí, foi prorrogada a inscrição para o concurso público do Tribunal de Contas do município do estado de São Paulo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá, faz a sua inscrição, tá certo? E entra lá no site da Qualis que a gente tem um curso para ajudar você aí na sua preparação, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, o que você deve fazer, meu caro amigo? Tá aqui, olha só. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa obter aí as atualizações dos vídeos que são colocados aqui para você. Diariamente a gente tenta trazer aí um conteúdo novo para ajudar você nessa sua preparação. Então vai lá, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também aí curta o vídeo, tá certo? Curte aí, dá o like, compartilha com os amigos, compartilha aí com quem está estudando, compartilha que o conhecimento, ele nunca é demais, tá certo? Conhecimento, você nunca vai pecar por conhecer demais, ainda mais quando a gente fala em prova de concurso público, tá certo? Onde os primeiros qualificados é que vão ali conseguir ter acesso àquele cargo. Então é importante que você tenha uma preparação de excelência. É isso aí, vamos então dar uma olhadinha aqui no tema que vamos tratar nessa aula. Vamos começar aqui a nossa aula falando sobre o conceito de administração pública. E aí o professor já colocou aí um conceito trazido pela doutrina. O conceito, então, ele é um conceito de José Afonso da Silva, trouxe, na verdade, até outros conceitos para nós vermos, tá? O que é administração pública? Para ele, é o conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos pré-ordenados à execução das decisões políticas, possuindo as seguintes características. Então, veja que para José Afonso da Silva, a administração pública nada mais é do que um conjunto de meios institucionais, sejam eles financeiros ou humanos, e ainda pré-ordenados, ou seja, de uma maneira que eles vão conseguir fazer a execução das decisões tomadas ali no âmbito político, né? Inclusive aqui já é importante lá você lembrar do conceito de administração pública em sentido amplo, do conceito de administração pública em sentido estrito. Isso a gente vai tratar também com um pouquinho de maiores detalhes depois que a gente fizer uma questãozinha ali, tá certo? Vamos por partes aí. Primeiro a gente está tratando desse conceito que é o conceito visto aqui, tem até uma classificação que é trazido pela doutrina e a gente vai chegar lá, tá? Vamos ver aqui, olha só. Por enquanto, então, para José Afonso da Silva, a administração pública ela vai ser esse conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos pré-ordenados à execução de decisões políticas e que possui algumas características. Quais características? Ela é subordinada ao poder político. Então, o poder político, ele toma as decisões, vamos dizer assim, essas decisões mais estratégicas que vão direcionar para que caminho vão tomar ali as estratégias públicas de uma maneira geral, né? Os programas, as ações, qual será o norte? Né? Isso pertence aí ao poder político definir. Além disso, é meio e, portanto, algo de que serve para atingir fins definidos.
Então, além disso, a administração pública ela seria um meio, tá certo? Para atingir uma determinada finalidade que nós temos ali sempre em mente que deve ser o interesse público, né? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a administração pública ela vai trabalhar em prol da realização do interesse público. Então, de certa maneira, ela é um meio para que nós possamos atingir aí a realização do interesse público, né? Além do que, denota os seus dois aspectos, um conjunto de órgãos a serviço do poder político e as operações, as atividades administrativas. E aqui aí já começa a ficar importante para a gente essa diferenciação, tá? Quando ele fala, olha só, um conjunto de órgãos a serviço do poder político e as operações, as atividades administrativas. Que é isso daqui que a gente vai estudar, uma classificação bem importante, principalmente aí a classificação que é trazida pela Di Pietro, em provas de concurso, tá? Opa, vamos voltar lá. Que é quando nós falamos aqui dessa divisão entre o conjunto de órgãos a serviço do poder político e as operações, as atividades administrativas, que é o que vai nos diferenciar bastante aqui do conceito objetivo do conceito subjetivo de administração pública. Mas vamos caminhar, vamos ver aqui mais alguns conceitos para que a gente consiga condensar tudo isso e mostrar como que isso cai em prova. Vamos lá. Eli Lopes Meireles conceitua a expressão administração pública escrita com maiúsculas, referindo às pessoas e órgãos administrativos. E a expressão com letras minúsculas, administração pública, referindo-se à atividade administrativa em si mesma. Então veja, o que ele diz para Eli Lopes Meireles, se você escrever administração pública assim, isso significa que você está se referindo ao quê? Pessoas e órgãos. Como se fosse aí o que a gente vai construir esse conceito da administração pública subjetiva, né? E se você escrever a administração pública deste modo, de acordo com ele, você estará se referindo à atividade administrativa. A atividade, a função. Vamos construindo porque essas nomenclaturas são de extrema importância, tá? Para que você memorize o que cai em prova. Então, essas nomenclaturas são sim importantes, tá? Vamos lá. Então, a administração pública com letras minúsculas significaria a atividade, a função. Porque vamos construir o seu raciocínio aqui para que você entenda até por que estamos entrando nesse tema, né? Veja que você estuda, principalmente quando você estuda aí o direito constitucional, você estuda lá aquela questão, quando você vai estudar a questão da independência dos poderes, né, a tripartição dos poderes, você estuda o seguinte, vamos para o quadro, olha só, você estuda que cada poder tem lá uma atividade típica e uma atividade atípica, né? Então, como regra, o poder executivo ele vai administrar, vai executar, gerir. O legislativo ele vai fazer leis. O judiciário ele vai julgar. Só que cada poder também exerce atividade atípica, não é isso? Então, o executivo, ele também legisla e ele também julga. O legislativo, ele também administra e ele também julga. E o judiciário, em algumas situações, ele também legisla e ele também administra. Aliás, é isso aí. Bom, então veja, meu caro amigo, que cada poder tem uma atividade típica e uma atividade atípica, e aqui já é até legal trazer uma coisa aqui para você, que eu já me deparei com uma questão de prova, tá certo? Que são organizadoras, salvo engano, a organizadora CESP, tá? E que fazia uma menção a algo que é importante você saber, né? Para você que está estudando para concursos, que às vezes algumas organizadoras acabam cobrando ali uma parte de uma doutrina, ou um autor que não necessariamente faz parte aí da doutrina majoritária. Né? E ela dizia o seguinte, que a atividade típica do executivo, aliás, a atividade de processo administrativo, de julgamento dentro de um processo administrativo do Poder Executivo, um PAD, por exemplo, não seria uma atividade atípica do Executivo, uma vez que se encontra ali dentro do exercício do poder disciplinar, da administração pública, né? Dentro do poder ali, com relação até com o poder hierárquico. Enfim,
ela entendeu que o que eu quero que você entenda é que a CESP cobrou já esse entendimento de que isso não seria, na verdade, uma atividade atípica, mas a grande verdade é que se você tirar essa atividade de julgamento sendo uma atividade típica do judiciário, quer dizer, como que o executivo vai, de certa maneira, exercer essa atividade de maneira típica, né? Mas, enfim, isso acaba acontecendo em prova muitas vezes de você se deparar com esse tipo de situação, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para o objeto da nossa aula, tá? Então veja que aqui a gente já começa a construir um sentido importante aqui, que é o conceito de administração pública objetiva. Olha só, para José Santos do Carvalho Filho, você pode dividir a administração pública em sentido objetivo e, conforme a gente vai ver mais para frente, em seu sentido subjetivo. Vamos ver aqui o que ele imagina, olha só, o que ele teoriza. O sentido objetivo, pois, da expressão deve consistir na própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, a função administrativa. Então, tá vendo que essa função administrativa ela é extremamente importante nós definirmos isso, por quê? Até porque você viu, é uma atividade que é típica de um poder, aí o poder executivo, contudo, os outros poderes eles também vão exercer isso de maneira atípica. Então entenda que é importante essa conceituação, até porque a própria lei muitas vezes vai falar no tema de administração pública, assim como eu separei aqui alguns dispositivos constitucionais para falar com você sobre a administração pública, tá? Antes eu preciso construir esses conceitos com você. Vamos lá. Então, veja que, então, em seu conceito objetivo, nós estaremos estudando o que? O objeto da administração pública. Nós estaremos estudando dentro do objeto a função administração pública. Então veja que aqui nós não estamos vendo no conceito objetivo os órgãos e entidades que exercem. Não, nós estamos analisando a atividade exercida. Toma cuidado com isso, tá bom? Toma cuidado com isso que a organizadora vai bagunçar esses conceitos em prova. Além do que, esse doutrinador ainda, José de Santos Carvalho Filho, ainda complementa. Trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva, como o poder de polícia. Então ele está dando aqui alguns exemplos de como que poderia ser a atuação aí da administração pública em seu sentido objetivo. Então, tá vendo? A prestação de serviços públicos, a organização interna da administração, a intervenção no campo privado, quando, por exemplo, nós exercemos lá uma fiscalização, quando nós exercemos o poder de polícia, que é uma restrição de um direito individual em prol de um interesse coletivo, fundamentado na supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então veja, meu caro amigo, que a gente vai construindo esses conceitos para que a gente possa chegar lá na questão e você conseguir identificar tudo isso. Vamos ver ainda mais uma doutrinadora. Olha só, Alexandre de Moraes. Para ele, a administração pública pode ser definida objetivamente, tá? Como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos. Então já deu para você perceber que o conceito objetivo, ele vai se referir o quê? À atividade. Então também podemos chamar aqui o conceito objetivo, conceito funcional, conceito material, porque é o objeto, é a função, é a matéria administração pública, compreende? Então quando eu falo administração pública no conceito objetivo, eu estou me referindo ao objeto, à função, à matéria, à atividade que é exercida. Compreende? Atividade concreta que é exercida. Tranquilo até aqui? Vamos ver agora então essa classificação da Di Pietro, que é uma classificação bastante cobrada em provas de concursos, e ela diz que a administração pública em seu sentido objetivo, material ou funcional designa a natureza da atividade exercida. Bom, até aqui nenhuma novidade para a gente, né? Pelos referidos entes. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. E realmente faz sentido essa assertiva, né? Se a administração pública nós formos conceituar em seu objeto, em sua matéria, em sua função, nós estamos falando então
de uma atividade que predominantemente pertence ao Poder Executivo, conforme a gente viu no quadrinho aqui atrás, olha só. Não é predominantemente ao Poder Executivo, não é uma atividade típica do Poder Executivo? Sim, então é o que ela está dizendo aqui para nós, tá certo? Então vamos ver aqui essa classificação com maiores detalhes. Ainda, de acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Então, nós já temos aí esse sentido objetivo, material, também chamado funcional. Guarda isso, olha só. Conceito objetivo, conceito material ou ainda conceito funcional. Então, todas essas palavrinhas poderão ser cobradas na sua prova. E muitas vezes você sabe o que é o conceito objetivo, só que você não lembra se o conceito funcional é o mesmo que o conceito objetivo, sim. Então lembra, objeto, função, matéria. Não esquece disso, tá certo? Nós estaremos referindo ao conceito de administração pública nesse sentido, que é o sentido objetivo, que é o sentido da atividade desenvolvida. Tranquilo? Guarda isso. Guarda isso. Então aqui nós estamos falando da atividade que é desenvolvida. Então, predominantemente ao executivo. E é o que ela vai falar aqui para a gente. Olha só, em sentido objetivo, material funcional, a administração pública pode ser definida como uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime de direito público, aqui ela ainda fala isso para nós aqui, olha só, para a consecução dos interesses coletivos, em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Opa, agora aqui a gente já começa a construir o outro lado aqui desse conceito, que é o conceito subjetivo, conceito formal, o conceito orgânico. Pode-se definir a administração pública como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Então, tá vendo que enquanto no conceito objetivo me refiro à atividade, aqui no conceito subjetivo eu me refiro o quê? Aos entes. Eu me refiro aos órgãos, eu me refiro às entidades que exercem a atividade de administração pública, né? Olha só, os órgãos e entidades jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa. Então, se nós estamos falando aí aos órgãos e entidades que exercem isso, de certa maneira, dentro do conceito aqui, então, subjetivo, atrela que nós estamos falando dos sujeitos. Guarda isso. Isso é importante para a prova. Conceito subjetivo, também chamado de formal, também chamado de orgânico, vai se referir aos órgãos, entidades, agentes que exercem a administração pública, que exercem a atividade administrativa. Então, vamos lá. Material, matéria, função, atividade. Conceito subjetivo, sujeitos, órgãos e entidades que exercem. Tranquilo até aqui? Vamos entender como que isso, então, pode acontecer na prática, né? Vamos materializar um pouquinho esses conceitos para você, olha só. Sobre o prisma do aspecto material, as atividades exercidas pela administração pública podem ser... Então, peraí, aqui eu estou falando de matéria, eu estou falando de função, eu estou falando de objetivo. Objeto, né? Estou falando então da atividade. Então, com essa classificação do conceito objetivo, referindo-se à atividade, o que podemos enxergar? Quais atividades podem ser prestadas pela administração pública? Serviços públicos, poder de polícia, fomento, intervenção no domínio econômico, gestão de bens públicos. Temos outros exemplos ainda na doutrina, tá bom? Tranquilo até aqui? Então veja que se na sua prova cai lá, de acordo com a doutrina, os serviços públicos, eles estariam vistos sobre qual prisma? Peraí, então, falar de serviços públicos dentro do conceito de administração pública, eu estou me referindo à atividade. Eu estou me referindo à função que é exercida, assim como o poder de polícia, assim como o fomento, assim como a intervenção no domínio econômico, ou ainda a gestão de bens públicos. Tranquilo até aqui, você tem que olhar a essência do que eu estou falando, da função, da matéria, da atividade, conceito objetivo, certo? Vamos ver aqui ainda, então, o conceito subjetivo. Para José dos Santos Carvalho Filho, a expressão pode também significar o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas
que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. Toma-se aqui em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato. Então, aqui dentro do conceito subjetivo de administração pública, nós já teremos esse conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas. Eu gosto de trazer o conceito da doutrina para que você também já se familiarize com isso, tá certo? A gente explica de uma maneira mais didática, mas muitas vezes é o conceito que vai cair na sua prova. Tranquilo até aqui? Vamos ver ainda, olha só, segundo o autor, os órgãos e agentes a que nos temos referido integram as entidades estatais, ou seja, aquelas que compõem o sistema federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Entretanto, existem algumas pessoas jurídicas incumbidas por elas da execução da função administrativa. Tais pessoas também se incluem no sentido de administração. São elas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações públicas. Então veja aqui, para esse autor, quando nós estamos falando então do sentido subjetivo, não vai ser diferente aí do que nós estudamos em relação a de Pietro. Ele vai se referir às pessoas, aos órgãos, né, aos agentes que estão exercendo a atividade. Então aqui nós podemos falar na estrutura da administração indireta, nós podemos falar em autarquias, nós podemos falar em empresas públicas, nós podemos falar em sociedades de economia mista, compreende? Isso a gente vai ver com maiores detalhes já quando eu falar da organização administrativa, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui, meu caro amigo. Para de Pietro, então, a administração pública, no sentido subjetivo, formal, orgânico, ela designa os entes que exercem a atividade administrativa. Então, como eu falei, a gente vai complementando esse conceito. Né? Entes, órgãos, entidades são os sujeitos que estão exercendo a atividade administrativa. E aí vai compreender o quê? As pessoas jurídicas, vai compreender os órgãos, vai compreender os agentes públicos que são incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal, que é a função administrativa. Então, dentro do conceito subjetivo, nós teremos aqui pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos atuando. Está vendo que é diferente de matéria? É diferente de assunto? Eu não estou falando de serviços públicos. Isso aqui é matéria, isso aqui é função. Eu não estou falando de intervenção no domínio privado, por exemplo. Não. Eu estou falando de aqui é atividade, aqui é função, aqui é matéria, aqui é objeto. Aqui não, aqui é sujeito, aqui é forma, aqui é o organismo. Entende? É essa visão que eu quero que você leve para a sua prova. Vamos lá então. Para Alexandre de Moraes, a administração pública pode ser definida subjetivamente como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Você viu que não são conceitos, né, totalmente iguais um do outro, e a organizadora às vezes pega um conceito e em outra prova pega outro. Isso é normal também, até porque a pessoa que está elaborando a prova não vai a mesma sempre, né? O ser humano ele é mortal, então troca as pessoas que estão fazendo as provas também, mas alguns padrões mínimos ali são mantidos. Mas é importante que você conheça as diversas doutrinas, principalmente se o seu concurso cobrar esse conhecimento doutrinário. Tá? Você vai ver que em prova não é tudo isso, você não precisa ficar com tanto medo assim, vamos dizer assim, para você, né? Até porque com essas dicas que eu vou trazendo para você, vai ficar mais fácil de você conseguir memorizar todo esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então. Sobre o prisma do aspecto subjetivo, as atividades exercidas pela administração pública podem ser especialmente. Então, né, atividades não, né? As pessoas, vamos dizer assim, porque aqui a gente já não está mais analisando as atividades, né? Se a gente estivesse analisando as atividades, a gente estaria falando do conceito objetivo. Então, na verdade, aqui, sob o prisma do aspecto subjetivo, quais são aí os órgãos, né? Vamos dizer assim, os órgãos que exercem, tá? Que exercem a administração pública. Aí poderíamos citar aí as pessoas físicas, poderíamos citar as pessoas jurídicas, os órgãos públicos que exercem atividade administrativa, independentemente do poder da República, da esfera de governo, quer dizer, os três poderes, não importa também se é municipal, estadual ou federal. Então, veja que dentro do conceito subjetivo a gente amplia mais. Então, eu vou falar em administração pública, ó, vamos entender isso. Eu vou falar em administração pública no seu conceito subjetivo, olhando esse quadrinho como um todo. Compreende? Como um todo. Agora, eu falo em administração pública em seu sentido objetivo, analisando isso daqui. Compreende? Essa a tradução. Tá?
que nós trazemos aí dessa doutrina que os estudiosos produzem, tá? Você vê que a gente explica de uma maneira didática, repito para você, só que você vê que o conceito ele é construído de uma maneira mais robusta. Às vezes um doutrinador usa uma palavra, o outro diz outra. Às vezes tem até classificações diferenciadas. Mas a ideia é condensar isso para você e tornar fácil para que você consiga responder as questões. E você já vai ver como é que isso cai em prova. Fica aí mais um pouquinho que a gente vai chegar nas questões, hein? Vamos lá, olha só. Então aqui é uma maneira para te ajudar a memorizar esse conteúdo, porque eu sei que você tem uma grande carga de conteúdo para memorizar. Então uma das funções aqui, das minhas funções, será facilitar a sua memorização. Então vamos lá, vamos para o mnemônico aí, olha só. Lembra do SOF, tá bom? SOF, que é o conceito subjetivo, o conceito formal, o conceito orgânico, que se contrapõe, ó, orgânico, função, formal, material, subjetivo, objetivo. Então, subjetivo, objetivo, objeto. Formal, material, estamos falando da matéria, da atividade, vamos dizer assim, né? E estamos falando aqui do sentido orgânico, aqui é da função. Então, não confunda isso, porque a organizadora, ela vai fazer essa bagunça em prova. E aí, você que é meu aluno, não vai errar uma questão como essa, hein? Vamos voltar para o quadro? Olha só. Não confunde, amigão. Não confunde, hein? Quando falamos, então, do conceito subjetivo, formal ou orgânico, estamos falando dos sujeitos, certo? Então, se estamos falando dos sujeitos, estamos falando do conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Os entes, tá? E que poderão se manifestar aí através de pessoas jurídicas, através de pessoas físicas e assim por diante. Enquanto que o MOF aqui vai ser o conceito objetivo, o conceito material, o conceito funcional, que diz respeito à atividade, à função, à matéria, que é a função administrativa. Tá? Então lembra disso. Então, essa relação que nós temos aqui é de objeto, matéria e função, enquanto aqui nós temos uma relação de sujeito, de forma, de organismo. Tranquilo até aqui? Vamos ver como é que isso pode cair em prova? Vamos lá, olha só. Essa questãozinha que ela caiu no ano de 2019, lá na CESP, para a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, para o cargo de analista judiciário de procuradoria. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. Em sentido objetivo, a administração pública designa, objeto, matéria, função. Já começa a construir esse raciocínio. Aqui eu digo respeito à atividade. Então, beleza. Vamos continuar aqui. O que ele quer é o conceito objetivo, não é isso? Vamos voltar para a questão. Com relação às fontes do direito, sistemas administrativos, em seu sentido objetivo. A administração pública designa os entes? Peraí. Os entes estariam aqui, não é isso? Os entes, os agentes que exercem a função administrativa. Então, aqui está o subjetivo, aqui está o objetivo. Então, na verdade, eu já percebo que ele está fazendo menção ao conceito subjetivo, formal, tá bom? Seria este o conceito que ele está cobrando aqui. Tranquilo? Conceito orgânico. Tranquilo? Não confunda isso em prova. Vamos lá. Então, por aqui eu já consigo identificar o erro. Né? Ele fala, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Não, não são os entes. Então, com isso, a gente conclui aí que a questão está errada. A explicação aí para você, olha só. Entes que exercem, atrele ao conceito subjetivo. Atividade desenvolvida pelos entes, aí sim. Aí nós estamos falando de conceito objetivo. Não esquece, você viu que isso cai em prova. Tá? A gente construiu todo esse raciocínio, viu um pouquinho aí a visão dos autores, até para que você conheça, tá? Como é trazida a definição desses diversos conceitos dentro da doutrina, mas você precisa treinar tudo isso. É fazendo questões que você consegue memorizar todo esse conceito, tá bom? Vamos continuar, vamos fazer mais uma questãozinha aqui, olha só. Essa questão caiu em 2018 na Vunesp para o cargo de delegado de polícia. O conceito de administração pública possui vários sentidos, sendo correto afirmar que
Sob o sentido formal. Opa, vamos lá, constrói o raciocínio junto comigo. Se eu estou falando do conceito formal, eu estou falando do organismo, eu estou falando dos sujeitos. Eu estou falando do conceito subjetivo. Tranquilo? Já formei o raciocínio que eu estou falando dos órgãos e entidades. Estou falando dos agentes que exercem atividade administrativa. Então, sob o conceito formal, sob o sentido formal, a administração pública deve ser entendida como conjunto de funções administrativas exercidas pelo Estado. Não, esse seria aí, estaria mais atrelado ao conceito objetivo, tá? O conceito objetivo, conceito material, conceito funcional. Então, já elimino essa alternativa. Alternativa B, sob o sentido objetivo, entende-se como administração pública. Vamos lá, objetivo então, hein? Opa, objetivo é esse daqui, ó. Que se refere à atividade. Vamos voltar lá. Sob o sentido objetivo, entende-se como administração pública a estrutura orgânica. Opa, ele deu uma confundida nesses conceitos aqui. Do Estado, definidora do conjunto de estruturas de competências legalmente definidas. Quer dizer, está fazendo menção, na verdade, aí ao conceito subjetivo e não o conceito objetivo. Então, por aqui eu já elimino também essa alternativa. Alternativa C, sob o sentido empreendedor, a administração pública é o conjunto de funções administrativas exercidas pelo Estado de forma empreendedora, visando o atingimento das suas finalidades. Olha, meu caro amigo, que se você fosse falar em administração empreendedora, né, poderíamos falar em algo mais relacionado aí à questão da nova administração, nova gestão na administração depois da reforma do aparelho do Estado, enfim, que estaríamos surgindo aí com o princípio de eficiência, né, essa questão. Então, poderíamos falar um pouquinho mais dessa questão de administração empreendedora e tudo mais, mas não é o enfoque da questão. Aqui ele dá uma desvirtuada, vamos dizer assim. Então, por aqui a gente já elimina. Ele está querendo confundir a sua cabeça, na verdade. Vamos lá. Alternativa C, errada. Alternativa D. Sob o sentido material, a administração pública deve ser entendida como atividade administrativa exercida pelo Estado. Opa, peraí. Conceito material, função, objeto. Né? Me refiro à atividade. É isso que ele falou. No sentido material, a administração pública deve ser entendida como atividade administrativa exercida pelo Estado. Então, está correto. Esse é o gabarito da questão, mas você sempre vai ler todas as alternativas, não é isso? É isso aí, professor. Então, vamos ver a alternativa aí. Sob o sentido material, entende-se como administração pública o conjunto de órgãos do Estado, isso é, estrutura estatal, conjunto de órgãos, não. Nós estamos falando do conceito subjetivo e não do conceito material. Então, com isso a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra D. Tá aí a explicação, aqui eu já resumi para você, aqui é o conceito formal, subjetivo orgânico, entes e não atividades. O objetivo material e funcional se refere a atividades e não entes, tá? Que relaciona-se muito com a questão da eficiência. A alternativa D é o gabarito e a alternativa E faz menção aqui ao conceito objetivo, material, funcional, que nos referimos a atividades e não órgãos. Então, você está vendo como essa questão aqui, olha só. Você já consegue eliminar diversas alternativas dessa prova só por fazer essa diferenciação. Você não precisa nem, muitas vezes, decorar o conceito que o doutrinador traz. Não, eu trouxe ele para você que você tenha uma ideia, para ver como que isso é apresentado, para ver como que é tratado na doutrina, mas veja que com um raciocínio, você memorizando as palavras corretas, você consegue acertar a questão. E fazendo o raciocínio, é claro, com a memorização daquelas palavras. Então você precisa raciocinar em prova. Você pega a questão, você vai ter que analisar, você vai ter que sintetizar aquele conhecimento. Às vezes você tem que aplicar um caso prático num comando teórico para ver se está fazendo sentido. Você tem que analisar a questão de maneira estratégica, tá bom? Vamos continuar aqui os nossos estudos. Então resolvemos aí, concluímos que o gabarito é a alternativa D e vamos estudar um pouquinho agora sobre a organização administrativa. Meu caro amigo, a Constituição Federal ela fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, lá no artigo 37 ela já fala um pouquinho sobre isso. Né? Tem artigos antecedentes lá, quando ele já começa a falar que nós temos lá a União, as competências da União, os estados, os municípios, quais são as competências do município, a competência residual dos estados, enfim.
E aí eu quero te explicar essa estrutura que nós temos aqui, da administração direta e da administração indireta. Veja só, meu caro amigo, dentro da administração direta, nós temos lá o medo para você memorizar, que é a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Tá? Então, uma questão como essa, qual é a administração direta? É uma questão bem tranquila, é uma questão super fácil de acertar. Então, se cair lá quais os, né, o que compõe a administração direta, você não erra, não é isso? Cuidado, cuidado, tá certo? A questão ela, às vezes pode ser capciosa, tá? Recordo-me de uma questão que caiu para as carreiras fiscais, se eu não estou enganado, para o cargo de auditor da Receita Federal, e que falava sobre essa questão aqui da organização administrativa, como que funciona a sua estruturação, né? E a questão falava que era composto somente pela União, Estados, municípios, Distrito Federal. Tome cuidado com isso. Por isso eu montei esse quadrinho aqui para a gente ver juntos, olha só. Porque, na verdade, meu amigo, dentro da administração direta, nós precisaremos aí de órgãos, nós precisaremos de secretarias, nós precisaremos de coordenadorias e de gabinetes, que nada mais são do que um fenômeno da desconcentração. Então, através do fenômeno da desconcentração, os municípios, os estados, o Distrito Federal, a União, ele acaba se desconcentrando em diversos órgãos, em diversas secretarias, em diversas coordenadorias, em diversos gabinetes, que vão possibilitar o oferecimento ali dos serviços, da atividade administrativa que tem que ser prestada e que tem que ser oferecida. Então, cuidado com a questão que falar. Você tem que analisar bem a questão, tá? Você tem que analisar bem a questão. Por quê? Às vezes uma questão que diga isso, que a administração direta é composta somente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, ela pode estar certa ou pode estar errada. Você vai ter que analisar todo um contexto. Pode estar certa por quê? Porque realmente, a gente está vendo aí no quadro, olha só. A gente não. Aqui a administração indireta se separa, uma autarquia não faz parte da direta, uma sociedade de economia mista não faz parte da direta, entende? Só que ao mesmo tempo ela pode estar errada, como eu dei o exemplo para você que já caiu em prova, pelo fato de que, através do fenômeno da desconcentração, esses órgãos, secretarias, coordenadores e gabinetes, eles compõem a administração direta. Eles também fazem parte da administração direta. Então é claro que o que você vai fazer? Se você se depara na sua prova com uma questão como essa, que ela diz, olha, a administração direta é composta somente por eles, né? Somente por esses órgãos, somente pelos municípios, União e tudo mais, você vai colocar um meio certo, coloca um meio certo, olha só, coloca lá um meio certo, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, na sua prova. Um aproximadamente, aí, enfim, coloca algum código naquela alternativa que você identifique que está meio certo, né? Sei lá, enfim, ou quiser usar o meio certo assim mesmo, né? Coloque algum código que você vai identificar que ela está meio certa, ela não está correta como deveria ser, mas que isso pode acontecer em prova. E quando você tem questões de alternativa, fica mais fácil, né? Porque você resolve por eliminação, como o professor está falando. Agora, é claro, se é uma questão de certo ou errado, aí já isso pode variar de organizador para organizador. É importante você conhecer o perfil dela para ver como que ela cobra aquele tipo de tema, qual que é a doutrina que está sendo aí utilizada por ela. Numa prova de alternativa isso é mais tranquilo, porque como eu disse para você, você vai comparando e vai eliminando as diversas alternativas, né? Então, se você se depara com uma questão como essa que eu falei, que a administração direta é composta somente por esses daqui, você vai falar, opa, peraí, meio certo, deixa eu ver as outras alternativas. Aí chega lá, você não encontra nenhuma que está certinha, essa que vai ser o gabarito. Agora, se você encontrou uma outra que está mais completinha, então a que está meio certa não vai ser o gabarito, entende? É como eu costumo dizer para os meus alunos, uma questão incompleta, uma assertiva incompleta, ela pode tanto estar correta como estar errada. Você vai ter que analisar todo um contexto, tá? A prova exige raciocínio. Vamos lá então. Além do que, né, meu amigo? Nem sempre a administração direta vai oferecer ali, por exemplo, os seus serviços públicos ou explorar aquela atividade econômica diretamente. Então, ela cria, através do fenômeno da descentralização, uma entidade da administração indireta, aonde nós temos lá as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Deixa eu trazer aqui um quadrinho importante para você dentro da administração indireta, que vai te ajudar também a acertar aí algumas questões, certo? Veja aqui, autarquias, tá? Elas são regidas
pelo regime de direito público, tá certo? Diferentemente de uma sociedade de economia mista de uma empresa pública que, como regra, serão regidos aí pelo direito privado. Porque normalmente, tem exceções, tá? Mas normalmente você cria sociedades de economia mista em empresas públicas para a exploração de uma atividade econômica. Muito embora já tenha havido a criação para a prestação de serviços públicos. E aí, inclusive, existe um tratamento diferenciado, né? Porque uma empresa pública, uma sociedade de economia mista sendo regida pelo direito privado para a exploração de uma atividade econômica, os seus bens não são tratados como bens públicos, né? Diferentemente de um bem público, que é imprescritível, que é impenhorável, e aí tem toda aquela questão que você estuda dentro dos bens públicos. Veja que uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, quando ela estiver prestando um serviço público, os seus bens não serão regulados pelo direito privado, eles serão considerados como bens públicos. Então, tem uma certa diferenciação, mas como regra, tá, elas são criadas aí para uma exploração de uma atividade econômica, para exercer uma atividade típica do particular, tá? Tem diferenças entre elas, né? As empresas públicas, elas podem ser formadas sobre qualquer tipo, qualquer forma, né, de sociedade aí, sociedade anônima, sociedade unipessoal, enfim. Diferentemente de uma sociedade de economia mista, que só pode ser formada no formato de uma sociedade anônima. Quanto à composição do capital, tem diferenças também. A empresa pública, 100% do capital é público. Já na sociedade de economia mista, não. Uma parte do capital é público, outra parte é privado, enfim. E aqui as fundações, isso aqui pode variar, tá? As fundações poderão tanto ser regidas pelo direito público, como também poderão ser regidas pelo direito privado. O que vai determinar se essa fundação que você está vendo aí, ela será regida pelo direito público ou se ela será regida pelo direito privado? A lei. A lei que a criar ou a lei que autorizar a sua criação. Isso é importante também, isso muitas vezes é cobrado em prova de concurso, principalmente se você estiver prestando aí algum cargo de nível superior que cobra um pouquinho dessa questão aí, principalmente da doutrina, tá? Bom, vamos lá, vamos entender então. Então, no caso, se ela for regida pelo direito público, nesse caso, a lei cria a fundação. Se ela for regida pelo direito privado, a lei é uma lei autorizativa. Por quê? Porque a lei não vai criar, a lei vai autorizar a criação dela. As autarquias são regidas pelo direito público, então a lei cria. E enquanto que as sociedades de economia mista e empresas públicas atuando aí na sua regra de serem regidas pelo direito privado, para exploração de uma atividade econômica, a lei ela vai autorizar a criação. Então é uma lei autorizativa. Aí isso impacta, né? Devido a essa espécie de vínculo aqui, nós temos aqui um vínculo de direito público, nós temos aqui um vínculo de direito público, olha só. Isso impacta na espécie de vínculo do servidor para com a administração pública também. Né? Você pega um servidor de uma autarquia como o Banco Central, por exemplo, ele tem o tratamento ali, né, sendo regrado pelo direito público, sendo regrado por um estatuto e assim por diante. Diferentemente de um empregado público que atua em uma entidade da administração indireta que é regida pelo direito privado, e como regra ele vai ser regido lá pela CLT. Tá certo? Tranquilo, meu amigo e minha amiga? Então, essa questão do regime de direito vai impactar em muitas coisas. Né? Tranquilo até aqui? E o terceiro setor, professor? O terceiro setor, na verdade, as entidades paraestatais, por exemplo, elas integraram por um certo período de tempo a administração indireta. Hoje não mais. Então, por isso que você, ainda recentemente, você não vai encontrar tantas questões assim que tratem, tá? Do terceiro setor como fazendo parte da administração indireta, questões mais recentes, mas questões mais antigas você ainda vai encontrar bastante, tá? Porque, como eu disse, antigamente o terceiro setor, as entidades paraestatais, elas compunham a administração indireta. Hoje em dia não mais, tá bom? Entidades paraestatais, as organizações sociais de interesse público, o Sistema S, SESI, SENAI, enfim, eles pertencem aí ao terceiro setor, que é aquele setor onde você tem empresas privadas, né, o setor privado, atuando no setor público. Então, as empresas privadas atuando onde o poder público deveria atuar, tá certo? Mas elas não se enquadram
nem dentro da administração direta e nem dentro da administração indireta. Tá? A gente vai dar uma classificação à parte para elas aqui. Tranquilo? Memoriza isso, isso é importante para a sua prova, hein? Vamos lá então. Agora vamos ver um pouquinho, agora que a gente já falou então com você aí de casa, um pouquinho sobre o conceito objetivo, sobre o conceito subjetivo da administração pública. Já fizemos algumas questões, fiz aqui um desenho básico para você também conseguir acertar um pouquinho mais de questões sobre a organização administrativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o artigo 37 da Constituição Federal. Olha só. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá ao LIMP, não é isso? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, ou seja, fazer o que está prescrito em lei. A administração pública, o servidor deve fazer o que está previsto em lei. Então, tudo que não está juridicamente permitido estará juridicamente proibido. A impessoalidade, esse tratamento que deve ser um tratamento igualitário a pessoas que estejam dentro das mesmas condições, é um tratamento que não possa haver discriminação, vamos tratar todos, vamos dizer assim, da mesma maneira, sem uma discriminação, sem um tratamento diferenciado que a lei não ampare. Porque às vezes a gente vai adotar um tratamento diferenciado, mas amparado na lei. Por exemplo, a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência. Um edital que é publicado fazendo a reserva de vagas para pessoas com deficiência não fere a impessoalidade, uma vez que a própria Constituição Federal previu que deve ser dado um tratamento diferente às pessoas com deficiência, então, quer dizer, a própria Constituição já autorizou esse tratamento diferenciado, então isso não fere, tá, a impessoalidade. Então, é aquela questão, Normalmente você fala da impessoalidade analisando situações das pessoas que se encontram dentro das mesmas condições, ou dentro de determinados parâmetros, tá bom? Temos ainda aí a moralidade, a administração pública deve atuar de acordo com o que é correto, de acordo com o que é aceito, de acordo com o que é praticado por aquela sociedade. Além do que, a publicidade, que é uma regra, tá? É a regra geral. Aí nós temos, é claro, a exceção, que vai ser o sigilo da... Opa, ficou errado aí. O sigilo da informação, tá? O sigilo da informação, então, que vai constituir aí uma exceção à regra da publicidade, tá bom? Então lembra lá, publicidade regra, sigilo constitui exceção. Isso você estuda, tá? Existe aí o direito de acesso à informação, que é um direito constitucional garantido pela Constituição Federal. Ele tem uma certa regulamentação por outras leis, a exemplo aí da Lei 12.527 do ano de 2011. Ela é a famosa LAI, que ela vai tratar aí da Lei de Acesso à Informação. E vai trazer algumas disposições, vai dizer um pouco como que o cidadão ele vai poder exercer o seu direito de acesso à informação, aonde ele vai buscar a informação, qual o tipo de informação que ele pode ter acesso, qual o tipo de informação que ele não pode ter acesso, essas informações que ele não pode ter acesso, por quanto tempo ele não terá, ou se, enfim, a lei ela vai regular tudo isso daí, vai trazer a classificação dos graus de sigilo, os motivos para a classificação do grau de sigilo, como que a pessoa faz para questionar isso, enfim. A lei ela traz aí isso, tá certo? Não vou entrar muito em detalhes com você, que não é o objetivo da nossa aula. Então esses são aí os princípios explícitos, tá certo? Só que nós temos também, temos ainda eficiência, que significa aí atingir o máximo de resultado com o mínimo de esforço, ter uma economicidade, ter uma economia de recursos. E que aí você também é importante que você se lembre que eficiência, eficácia e efetividade não são sinônimos, tá certo? Não são sinônimos, tem a sua diferenciação de significado. E temos os princípios implícitos, tá? Eu citei só alguns aqui, na doutrina você vai encontrar diversos, tá certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos que são os mais cobrados em prova, como a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a razoabilidade e a proporcionalidade, a segurança jurídica, a autotutela, a indisponibilidade do interesse público. E nós temos uma autora, inclusive, aqui, isso já é até importante que você saiba, que o que você precisa entender é que não existe muito bem uma hierarquia entre os princípios, tá? Não seria muito adequado falar que existe uma hierarquia entre os princípios, porque não dá para você atuar
contrariando um princípio embasado em outros. Princípios, eles são alicerces que devem ser respeitados simultaneamente. Todos eles deverão adequar-se à função administrativa. Então, não existe um princípio que eu vou obedecer esse princípio e o outro eu vou poder desobedecer porque eu estou obedecendo esse. Então, eles devem se coadunar. Né? Contudo, existe ali uma parte da doutrina que diz que o alicerce básico, principalmente da função administrativa, seria a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Mas veja que, mesmo assim, nós não vamos falar em uma hierarquia entre princípios, mas nós estamos falando de uma essência da atividade da função administrativa. Então, não confunda aí uma coisa com a outra, tá bom? E como eu disse aí, temos ainda outros princípios elencados pela doutrina, tá? Trouxe aqui uma informação importante, que inclusive a gente até vai ver aí numa questãozinha de prova que o professor separou, tá? Que decorre de uma decisão judicial, que a demora na resposta do direito de petição configura violação ao princípio de eficiência e moralidade, tá? Toma cuidado com casos práticos. Princípios parece que é uma coisa super simples, super tranquila, mas na verdade eles podem se dificultar no dia da prova. Né? Quando, por exemplo, eles trazem um caso prático, porque um caso prático, muitas vezes, você vai conseguir encaixar em mais de um princípio, você vai conseguir interpretar a aplicação de mais de um princípio, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Principalmente em casos práticos, você vai ter que traçar bem essa diferenciação entre um princípio e outro. A princípio, falando de maneira teorizada, né, parece que é muito simples, por isso que eu te indico que vá lá, faça questões e busque questões sobre princípios, principalmente se esse assunto tiver no seu edital. Mas, professor, já conheço os princípios, calma. Não busque, então, questões que não vão trazer só o significado. Né? Busque questões que vão trazer ali aplicações práticas, que vão trazer casos práticos para que você consiga acertar a questão. A exemplo da questão que a gente vai fazer aqui, que falava sobre um atraso no exercício do direito de resposta em relação ao direito de petição que foi praticado por um cidadão. E aí nós tivemos uma decisão judicial que identificou aí que isso viola não só o princípio da eficiência, mas também o princípio da moralidade. Tá? A gente vai dar uma olhadinha depois nessa decisão. Tranquilo, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para você e aí a gente vai responder de acordo com os incisos que estão previstos no artigo 37, os principais incisos, tá? Você vai identificar lá na norma a seguinte pergunta, né, no material do professor. Somente brasileiros podem ocupar cargos públicos? Seguinte, a própria Constituição Federal vai dizer isso para nós, né, que os cargos públicos eles são acessíveis a quem? Aos brasileiros. Mas aí, professor, é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Meu amigo, lembra que não vai haver muito essa diferenciação, exceto para a diferenciação que a própria Constituição Federal coloca. A exemplo de cargos que são privativos de brasileiro nato, como o cargo de presidente, vice-presidente da República, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa, né, da carreira diplomática, presidente da mesa do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF. Veja, presidente da mesa da Câmara ou do Senado. Ele até pode ser senador ou deputado, porque ele não pode ser presidente da mesa. Então, tem que tomar cuidado aí com alguns detalhezinhos que normalmente são explorados em prova. Mas, como regra, sim. Os cargos públicos, eles serão destinados aos brasileiros. Mas aqui, olha só, a assertiva ela colocou, somente brasileiros podem ocupar cargos públicos. Está errado. Porque, muito embora a regra seja que os brasileiros vão ocupar, a própria Constituição Federal ela permite que estrangeiros ocupem cargos públicos, aí ela fala, na forma da lei. Aí a gente vai ter que analisar aí a legislação que vai regular os cargos públicos. Tá? Se a gente pega como exemplo a Lei 8.112 de 1990, que institui o regime jurídico único do servidor público federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, ela vai fazer uma previsão de que instituições de pesquisa, né, e instituições congêneres poderão aí admitir o provimento por parte de um estrangeiro. E existe muito aquela necessidade, porque existe a necessidade de contratação de profissionais que muitas vezes você não encontra uma mão de obra qualificada, uma mão de obra adequada aqui dentro do Brasil, você acaba tendo que se socorrer a um conhecimento estrangeiro, enfim, assim por diante. Então, a lei ela traz algumas hipóteses. A exemplo da Lei 8.112, mas aí normalmente essa hipótese vai estar prevista em cada regramento que vai tratar dos cargos públicos em sua respectiva esfera.
Porque você tem lá a Lei 8.112 que regula, né, o Serviço Público Federal, aí nos estados você vai ter as suas leis, nos municípios, então normalmente isso vai vir a ser regulamentado por lei, até porque a própria Constituição Federal trouxe essa hipótese, tá bom? Continuando aqui ainda, então aonde que está a resposta disso? Está lá no inciso 1 do artigo 37, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Próxima pergunta, toda investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público? Toma cuidado com a pergunta, né? Tem que prestar atenção, olha só, na verdade não é toda investidura que depende de aprovação prévia em cargo público. Por quê? Nós não temos lá os cargos em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade competente. Então, de certa maneira, nós não podemos dizer que é toda investidura que depende de aprovação prévia em concurso público. Então, essa assertiva aqui ela está errada, não é toda investidura. Então, tá vendo que a gente está trazendo aqui conhecimento para você, só que de uma maneira como que isso pode cair em prova, né? Principalmente aí um organizador como a VUNESP, por exemplo, que adora fazer essa troca de palavras, que adora generalizar, enfim. A ideia é trazer também conhecimento prático de como que isso pode cair em prova para você. E aí a resposta está onde? Inciso 2, olha só, do artigo 37, tá? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Porque a lei vai ter que dizer, tá certo? Se aquele cargo, e o cargo, o que é o cargo público? É aquele lugar criado em lei, não é isso? Tanto que se você vai ser reintegrado, você volta para aquele cargo que você estava ocupando antes. Então, é esse lugar criado em lei. Então, veja que é a lei que vai dizer se esse cargo ele será de provimento efetivo ou se esse cargo será de provimento em comissão, tá certo? A lei já vai regular isso, a lei que criar o cargo. Vamos para a próxima assertiva. O prazo de validade do concurso será de 2 anos? Errado. Tá? Prorrogável por 2 anos? Errado de novo. Por quê? O prazo, na verdade, o prazo será de até 2 anos, prorrogável por 2 anos. Porque você não tem lá as etapas, né? Primeiro você tem lá o concurso público, depois você tem a nomeação, depois você tem a posse, aí você tem o efetivo exercício. E normalmente, aqui da nomeação para frente, normalmente você vai ter alguns prazinhos que precisam ser obedecidos, tá? Aí a partir da posse é que a pessoa realmente é investida na função, daqui para trás ela ainda não é um servidor, tá certo? Então veja que o prazo de validade do concurso público ele será de até 2 anos. E pode ser prorrogado? Pode prorrogar uma vez por igual período. Então o prazo de validade do concurso pode ser de 1 mês? Pode, e já existiram concursos com prazo de validade de 1 mês. Tá? Então veja, meu caro amigo, que o que não pode ultrapassar são os 2 anos. E se ele for prorrogar, ele vai prorrogar por igual período. Então se era de 1 mês a validade, vai prorrogar por 1 mês. Se era de 1 ano, vai prorrogar por 1 ano. Compreende? Esse é o raciocínio aqui da Constituição Federal. Será que o servidor público ele tem o direito de se associar a sindicatos e exercer a greve? Olha a pergunta. Todo servidor público civil tem direito à associação sindical e exercer greve? Toma cuidado, tá? Porque a Constituição Federal, ela garante, tá? Ela garante ao servidor público civil a associação sindical. E ela garante também o exercício do direito de greve. Então, uma coisa é a gente analisar o texto da Constituição Federal, outra coisa é nós analisarmos as nossas decisões judiciais. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu aí, né? Há um tempo atrás nós tivemos lá uma determinada situação que aconteceu lá no estado do Espírito Santo, né? Onde os policiais militares eles não estavam exercendo a sua atividade, né? Sobre uma suposta alegação, né, de greve, né? Eles foram acusados ali de estarem praticando greve e isso chegou até o nosso STF, e aí eles decidiram o seguinte, né, que o funcionário público da carreira de segurança pública, ele não poderá fazer greve. Então veja, um policial civil, ele pertence à carreira de segurança pública, então ele não vai poder exercer aí a greve. Então tem que tomar um certo cuidado aqui, ó. Não é todo, de acordo com as decisões judiciais, não são todos os servidores públicos civis que então poderão exercer
o direito de greve. Isso de acordo com a nossa jurisprudência. Agora, a Constituição Federal, ela diz que o servidor público civil tem o direito de exercer o direito de greve. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem questões que, às vezes, a jurisprudência ela diz uma coisa, você não tem lá uma mutação constitucional, que é pegar o texto da Constituição e dar uma interpretação diferenciada para ele? Então, veja, pode acontecer isso. Então, é claro que você vai nortear a sua resposta de acordo com todo o contexto ali. Né? Se for principalmente sendo uma prova aí, de múltipla escolha, você vai basear a sua questão, vai basear a sua resposta na alternativa mais correta, na alternativa que se coaduna mais, no comando da questão. Às vezes a própria questão ela traz no comando que quer saber sobre jurisprudência, ou às vezes não, ela fala que quer saber sobre o que está contido no texto da Constituição Federal. Então você tem que dar uma relativizada nisso, tá certo? Às vezes é feita uma interpretação diferente do texto da Constituição, e aí você não pode se perder em prova, tá certo? Vamos ver aqui então mais uma assertiva. Como funciona a investidura em cargo público, né? Seria cargo público, por pessoas com deficiência? Bom, a Constituição Federal, ela assegura que a pessoa com deficiência terá ali uma reserva de vagas no provimento dos cargos em empregos públicos. Então, a Constituição fala, nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos em empregos públicos, será feita uma reserva de vagas para a pessoa com deficiência. E aqui isso aqui é importante também, que é o seguinte, ó. Lembra que Constituição Federal, ela é regra geral. O que isso significa? Significa que ela não fala em percentual. Tranquilo? Então, quando a gente fala aqui de reserva de vagas para PCD, para pessoa com deficiência, lembra que a Constituição Federal é regra geral e não fala em percentual. Decora essa rima, tá? Tem muita questão que vai dizer o seguinte, que a Constituição Federal determina um mínimo de 5%, que a Constituição Federal determina que 20% das vagas serão destinadas à pessoa com deficiência, assim como o que é previsto na Lei 8.112, né? Então, mas na verdade está errado essas assertivas. Por quê? É o que eu coloquei aqui, ó. Constituição Federal é regra geral, não fala em percentual. Então a gente até vai ter a previsão desses percentuais em leis depois, tá? Exemplo, o Decreto 3298, a gente vai ter lá a Lei 8.112, que fixa lá o percentual de 20%, mas isso não está previsto no texto da Constituição Federal. Interprete a questão e não erre por besteira, tá bom? Vamos para a próxima aqui, próximo ponto. Como funciona o teto remuneratório definido pela Constituição Federal? Subsídio e remuneração são sinônimos? Bom, errado, eles não são sinônimos, né? O subsídio, ele é um valor que é pago em parcela única. Então, em teoria, o subsídio deveria ser uma parcela única, mas que já houve aí algumas relativizações nesse sentido, né? Por exemplo, o juiz que exerce uma função eleitoral, porque o TRE ele não tem um juiz que é alocado somente ali para a função eleitoral, né? O TRE ele utiliza juízes emprestados de outras justiças, né? Como o Tribunal de Justiça, como o Tribunal Regional Federal. Então, ele pega os juízes emprestados de outros órgãos do Poder Judiciário. Então, veja que não existe concurso para juiz do TRE. Você vai prestar juiz do TJ, vai prestar juiz do TRF, e aí você pode exercer uma função eleitoral. O juiz ele recebe por subsídio. Juiz, ministro, enfim. Só que aí, se ele exercer uma função eleitoral, ele tem um acréscimo ao subsídio dele. Então, tem algumas exceções, vamos dizer assim, a essa questão do pagamento em parcela única, né? Quando a gente fala de subsídio. Mas pela interpretação da Constituição Federal, o subsídio seria esse pagamento em parcela única, o que difere da remuneração, porque na remuneração você tem lá o vencimento mais os vencimentos, né? Você tem lá um valor base mais gratificações que vão se somando aí e que no final vão compor a remuneração do servidor. Então, remuneração e subsídio não são a mesma coisa, tá? E até uma coisa importante aqui para você que é o seguinte: você sabe que o servidor público ele não pode ganhar menos que um salário mínimo. Só que aí esse menos que o salário mínimo se refere ao vencimento dele base ou se refere à remuneração? Se refere à remuneração, tá bom? Então ele não pode receber menos que o salário mínimo em termos de remuneração, não em termos de vencimento. O vencimento seria esse valor base. Tranquilo?
Ok? Então vamos lá. Sobre o teto constitucional, para tornar aqui de uma maneira mais simples para você, lembra que ninguém recebe mais que o ministro do STF. No âmbito dos municípios, ninguém recebe mais que o prefeito. E no âmbito dos estados, a gente vai dividir por poder. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Aí dentro do legislativo coloca-se como limite o que recebe o subsídio dos deputados estaduais. No executivo a gente coloca como limite o subsídio do governador. E no judiciário a gente vai colocar como limite o que os desembargadores do Tribunal de Justiça recebem e que, por sua vez, estarão limitados, de acordo com o texto constitucional, a receber 90,25% do que recebe o ministro do STF. E aí, que para as carreiras ainda do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores estaduais, aplicar-se-á essa regrinha aqui também. Essa limitação que vai ser a dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, aqui no Judiciário são os desembargadores e esse limite se aplica também aí ao Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Bom, tem alguns pontos aqui também que já foram relativizados aí pelo Judiciário, né? Quando a Constituição fala em cargos acumulados, a gente já teve decisões aí determinando que, na verdade, o teto remuneratório devesse ser analisado de maneira singular e não nós somarmos o valor dos dois cargos públicos, tá certo? E a questão da limitação também do subsídio dos desembargadores aqui, isso também já foi objeto de algumas ADIs, já foi objeto de questionamento perante o Judiciário com algumas decisões favoráveis, tá certo? Bom, temos ainda aqui os vencimentos dos cargos. Outra pergunta, se os vencimentos dos cargos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser iguais? Errado, eles não podem ser iguais, tá certo? Porque, na verdade, eles não podem ser iguais. Não é o que a Constituição Federal determina. O que a Constituição fala é o seguinte, que os vencimentos dos cargos dentro ali do Legislativo e do Judiciário não vai poder ser maior do que o do executivo. Então, se você tem ali o mesmo cargo nos três poderes, o que é pago para o legislativo e o que é pago para o judiciário não pode ser mais do que o que é pago pelo executivo. Tranquilo? Vamos ver aqui mais algumas assertivas para você memorizar ainda mais esse conteúdo. Ainda dentro do artigo 37, será que é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias? Isso aqui está errado, porque na verdade é vedada a vinculação. É proibida essa vinculação de espécies remuneratórias. Por exemplo, eu não posso dizer que um investigador da Polícia Civil ele vai receber, sei lá, 50% do que o delegado de polícia recebe. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque toda vez que eu aumentar o salário, a remuneração, o subsídio do delegado, automaticamente eu acabo aumentando do investigador de polícia. Então, isso é vedado, isso é proibido pela Constituição, então leva aí o erro, essa assertiva. 2. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados nem acumulados? Opa, na verdade faltou um não aí, né? Não serão computados. Então essa assertiva está errada, tá certo? Se você tem lá os adicionais pelo mesmo fundamento, você não vai poder levar em consideração o adicional que foi pago. Então, por exemplo, se você tem um adicional por tempo de serviço, por exemplo, que em alguns lugares ainda é pago, algumas localidades. Se você tem um adicional por tempo de serviço, e aí diz lá, sei lá, que a cada 5 anos ele vai receber um acréscimo de X, né? Quando chegar lá, nos 10 anos, esse X não vai incidir sobre o adicional que foi pago anteriormente, ele vai incidir sobre o valor ali anterior, sem contarmos com esse adicional aqui que foi pago, porque seria uma espécie, vamos dizer assim, de bis in idem, né? Seria uma espécie de ele ganhar a vantagem em cima da vantagem, algo que confrontaria aí os preceitos constitucionais. Além do que, o inciso, essa pergunta 3, que vai falar o seguinte para nós, somente por lei complementar poderá ser autorizada a criação de autarquia? Bom, primeiro que não é o que a Constituição diz, a lei não fala, a Constituição não fala em lei complementar, a Constituição fala em lei específica, tá? Então, somente por lei específica poderá ser autorizada a criação de autarquia, também está errado, porque a lei cria, conforme a gente viu no quadrinho lá atrás, a lei cria a autarquia. E ainda diz, e criada empresa pública, novamente outro erro. Por quê? No caso de empresa pública, sociedade econômica e a fundação que é regida pelo direito privado, a lei autoriza a criação, é uma lei autorizativa. E isso está onde? Está aqui, olha só.
Tá aí os incisos para você dar uma olhadinha. Inciso 13 é vedada a vinculação, equiparação. Inciso 14, os acréscimos pecuniários. E o inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada à instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Ainda quero falar sobre o inciso rapidamente aqui com você, que é o inciso 21, olha só, que vai tratar da regrinha aqui de caráter geral, que são as licitações. Então veja que, como regra, né, as obras, serviços e compras e alienações que forem feitas, tá, serão contratados mediante licitação. Então, quando a administração pública ela precisa fazer uma obra, ela precisa comprar um serviço, comprar um produto, ela precisa vender um bem que já foi desafetado, por exemplo, que já não tem mais uma afetação, que não tem mais uma utilização pública, ele pode ser levado para venda através do procedimento do leilão, que é previsto dentro da lei de licitações. Então, isso daqui vai ser regulamentado por lei, a lei que regula é lá a lei do capeta, não é isso? A lei 8666, né, a lei de licitações. Então, veja que essa é a regra de caráter geral. Para contratar com o poder público, vai licitar, vai ter que licitar. Uma empresa privada quer contratar com o poder público, vai ter que licitar. Tem exceções? Tem, que você estuda na lei de licitações. Você estuda a licitação dispensada, você estuda a licitação dispensável, você estuda a licitação inexigível. Então são hipóteses que, na verdade, a gente não necessariamente vai ter ali o certame licitatório devido a alguma situação que aconteceu e já tem previsão na Lei 8666. Então, claro que a regra são as licitações, mas nós temos algumas exceções. Tá certo? Além da lei de licitações, você também tem a lei do pregão, que é a lei 10.520, tem o decreto que regulamenta o pregão no âmbito eletrônico, né? Então tem toda aqui uma regulação sobre o certame licitatório por parte das leis e realmente tem que regular, né? Não dá para a gente deixar isso aí para o mercado por si só regular. Né? Bom, então, dentro das licitações, é importante também que você se lembre, por exemplo, dos princípios atrelados às licitações, é importante você se lembrar da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da adjudicação compulsória, do julgamento objetivo, da obrigatoriedade de licitação, do NIMP também, né, do procedimento formal, da probidade administrativa, são todos os princípios atrelados ao certame licitatório, que nada mais é do que essa escolha da oferta mais vantajosa para a administração pública. Né? Inclusive, o seu objeto imediato é esse, a escolha da oferta mais vantajosa para a administração. Tranquilo até aqui? Vamos lá então, vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos fazer mais algumas questõezinhas aqui para a gente poder encerrar esse evento então. Se está gostando, coloca aí nos comentários, coloca aí a sua opinião, não deixa de dar o like, não, coloca aí, vamos incentivar aqui que o canal consiga trazer cada vez mais conteúdo para você aí de casa. Vamos lá, meu amigo, no ano de 2020, a CESP perguntou para o cargo de promotor de justiça de entrância inicial, ela perguntou o seguinte: o direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal de 1988, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. Então, quer dizer, o direito de petição é, sim, um direito assegurado pela Constituição Federal ao cidadão. É tido como um direito fundamental. Tá? E aí, é claro, se existe o direito de pedir, também existe a necessidade, o dever da administração de responder. Então, ela tem o dever de responder. Eu tenho o direito de pedir e ela tem o dever de responder. Veja aqui. Aí ainda a questão fala: a demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é omissão violadora do princípio da eficiência. Bom, com certeza, né? Isso daqui não se discute. E ele ainda diz: segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública, tal mora atenta também contra o princípio da. Bom, então quer dizer, essa demora no exercício do dever de resposta em relação ao direito de petição que foi invocado, veja que, como eu falei com você lá atrás, então agora já até ficou mais simples para você resolver aqui essa questão, vai ferir além da eficiência, vai ferir também a moralidade. Agora, é claro, a pessoa que não tem o conhecimento dessa decisão aqui, olha só, que o processo que transcorreu lá no Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança 19.132, de relatoria aqui
do ministro Sérgio Coquina. Ele disse o seguinte na decisão, que o direito de petição aos poderes públicos assegurado no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental e que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se a administração como contrapartida lógica, enfim. E aí ele vai falando aí sobre a decisão, aí você vai poder ver nos pontos destacados aqui que a demora excessiva e injustificada viola o princípio da eficiência e que fere também a moralidade administrativa. Depois dá uma lida aí na decisão por completo, vale a pena aí para você memorizar mais pontos, tá bom? Então, é claro, sabendo dessa decisão, fica fácil você responder a questão e dizer que o gabarito é a letra D, né? Mas está vendo que é o tipo de questão que, se você não conhece a decisão, é um pouquinho mais complicado para você, porque você, de certa maneira, até consegue, vamos dizer assim, argumentos para tentar encaixar em outros princípios aqui. Como eu disse para você lá no início, questão sobre o princípio, nem sempre ela é tão simples quanto parece. Nem sempre ela vai cobrar somente o conceito daquele princípio, que é algo bem super tranquilo aí para você conseguir acertar uma questão como essa. Então, tem que ficar atento a isso, tá bom? Principalmente se o seu concurso exigir esse conhecimento de decisões judiciais, de jurisprudência, tá certo? Então aqui já é uma aplicação prática. Busca mais questões de princípios, faz mais questões sobre esse tema para você poder visualizar isso que o professor está falando, tá bom? Principalmente questões da sua organizadora. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4, a banca que esse decan caiu aí para o cargo de advogado. Vamos lá. O caput do artigo 37 da Lei Maior enumera os princípios básicos da administração pública, sendo eles o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre os princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa, assinale a alternativa correta. Em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado o tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem nas mesmas situações? Então, peraí. Devido à impessoalidade, eu não posso tratar de maneira discriminatória pessoas que se encontram na mesma situação, que se encontram em pé de igualdade. Faz sentido isso, não faz? Vamos lá, vamos para a próxima alternativa. Em razão do princípio da proporcionalidade, ao administrador somente é franqueado o que estiver permitido por lei, já que a atuação administrativa encontra-se subordinada de forma indelével à vontade legal. Isso daqui está errado porque não é princípio da proporcionalidade. O correto seria princípio da legalidade. C. Todos os demais princípios decorrem do princípio da publicidade, que se revela essencial no Estado democrático de direito, regime político que visa estabelecer um razoável equilíbrio entre os direitos da pessoa e os direitos da sociedade. Isso daqui está errado, tá? Porque, como eu disse para você, não existe uma hierarquia, não dá para se falar em superprincípios e supraprincípios, infraprincípios, não. Não dá para se falar dessa maneira. Então não existe muito bem essa hierarquia entre os princípios. O que existe é uma parte doutrinária que diz que a essência da função administrativa seria a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público, mas nem fala essa questão da publicidade para a gente querer questionar algo. Então está errado também. Vamos para a alternativa D. O princípio de eficiência censura a atuação amadorística. Já é complicado falar em censura, mas a atuação amadorística do agente público que no exercício de sua função deve imprimir incansável esforço pela consecução do melhor resultado possível e o máximo proveito independente dos recursos humanos e financeiros. Quer dizer, se tem pouco servidor na repartição, algo que é bem comum aí a muitos setores, a muitos órgãos públicos, né? Afinal de contas, vai só tampando ali o sol com a peneira. A grande verdade é que a gente precisaria ter muito mais servidores, muitos mais funcionários públicos. Se você, inclusive, compara, tá, o número de funcionários públicos do Brasil em comparação com a população, você vai ver que os países de primeiro mundo, né, eles possuem lá um quadro de funcionários públicos muito maior do que o próprio Brasil. Então, essa questão de que tem muito funcionário público no Brasil não tá certa essa assertiva não, tá certo? Tá um pouquinho desatualizado isso daí em relação às informações, tá? Isso, inclusive, são pesquisas e dados que constam na OCDE. Então, nós precisaríamos contratar muito mais funcionário público, né? O tamanho do território brasileiro não dá para comparar com um país da Europa, né? Só o território brasileiro é maior que muitos, juntando diversos países ali da Europa. Bom, então, voltando aqui para a alternativa D, tá? Veja só, aqui você tem que imaginar um caso prático.
será que então o servidor ele vai ter que trabalhar 24 horas por dia, já que falta servidor na repartição e tem que ser dado conta do trabalho? Ele vai trabalhar 24 horas, não tem direito de descanso? Quer dizer, imaginar uma situação prática para o comando teórico da questão. Você já sabe que não é cabível isso, não tem como, né? É humanamente impossível, vamos dizer assim. Então, veja que, por esse raciocínio, nós já excluímos a alternativa D, tá certo? A gente vai cobrar aí, em muitos casos da administração pública, aquilo que é possível, né? A gente não tem como cobrar aí o impossível dela, né? Então, veja só, né? Consequentemente, a gente chega à conclusão que o gabarito é a letra A, tá certo? Tá aí a letra A para você identificar como o gabarito da questão, tá aí escrito o erro também de maneira mais reduzida para você. Bom, como eu disse para você, por isso que está com um asterisco ali, né, de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, o alicerce para a disciplina administrativa são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, tá? Vamos para a próxima questão de número 5, caiu na Quadrix para o auditor de controladoria, e ela dizia o seguinte: no âmbito da administração pública, os princípios podem ser divididos em supraprincípios e superprincípios? Já vimos que não. Possuem uma função de auxiliar na interpretação e no preenchimento de lacunas? Faltou só esse artigo que está errado aqui, né? Mas está correta a assertiva, né? Realmente possui a função de ajudar. O princípio ele ajuda a interpretar melhor a lei, ajuda a interpretar melhor a norma, ele ajuda a preencher uma lacuna, né? Quando a lei ela é omissa, nós vamos utilizar de princípios também ali para atuar, para preencher aquela omissão. Então, faz sentido essa alternativa B, hein? Vamos para as outras. Não chegam a ser considerados como normas jurídicas devido à sua amplitude e vagueza? Bom, eles são amplos, mas não são tão vagos, né? A gente tem a definição doutrinária e por aí vai. Além do que, eles são considerados como normas jurídicas, até porque nós temos eles previstos, por exemplo, de maneira explícita ou implícita no texto constitucional, né? Então não dá para dizer que o servidor, o funcionário público, vai poder contrariar a lei, não dá para dizer que o funcionário público vai poder contrariar a publicidade. São princípios. Tem exceção? Tem, mas como regra não pode. Então, está errado aí o conteúdo dessa assertiva. São mandamentos de otimização, que quer dizer que ou são aplicados por inteiro ou não devem ser aplicados? Bom, então vamos partir do princípio de eficiência. Ou eu tenho o máximo de eficiência ou eu não tenho nada. Não faz sentido isso. Não faz sentido. A gente tem que observar no maior grau possível, né? Então, essa assertiva está errada. Vamos para a próxima. São somente os que encontram previsão expressa na lei por força do princípio da legalidade. Errado, porque nós temos os princípios explícitos, só que nós temos também os princípios implícitos. Então, está errada essa assertiva. Concluímos que o gabarito, então, só pode ser a letra B. Tá certo? Tá aí o gabarito para você ver junto com o professor. E por último, para a gente finalizar aqui esse bloco, temos a questão de número 6. Caiu no ano de 2016 na Funiversa, para assistente de administração, o seguinte, que o conceito de administração pública pode ser tomado em sentido amplo, estrito, subjetivo e objetivo. Sim, nós temos o sentido amplo, temos o sentido estrito, sentido subjetivo e objetivo. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. No sentido subjetivo, a administração pública é o conjunto de atividades do Estado voltados para a satisfação do interesse público. Peraí, subjetivo é conjunto de atividades? Não. Isso aqui é conceito objetivo. Então, risca aí porque isso aqui é conceito objetivo. Vamos para a próxima. No sentido subjetivo, considera-se como administração pública o conjunto de órgãos, instituições públicas e agentes públicos que desempenha a função administrativa. Então, peraí, sujeitos, órgãos, agentes. Opa, tá fazendo sentido isso daqui, hein? Vamos deixar aqui em aberto e vamos tentar eliminar as próximas. O conceito de administração pública, em sentido estrito, abrange os órgãos superiores de governo que exercem a função pública. Na verdade, esse é o conceito amplo. No conceito amplo é que a gente vai incluir os órgãos superiores de governo. E no conceito estrito a gente exclui eles. Então aqui ele diz que no sentido estrito a gente incluiria. Errado, a gente exclui eles. Então tá errado.
Alternativa D, o conceito de administração pública em sentido amplo envolve apenas os atos voltados à execução das políticas públicas. Na verdade, isso seria o conceito de administração pública em seu conceito restrito, né? Em seu conceito estrito, na verdade, né? Não restrito. Deixa eu apagar aqui, peraí. Vamos lá. Opa, tá no marca-texto, professor. Vamos lá. Então, na verdade, esse daqui seria, tá, o conceito de administração pública em seu conceito estrito, onde vai dizer referente a esses atos voltados à execução das políticas. Sentido amplo é que inclui os órgãos superiores. E a alternativa é, segundo o critério objetivo, a administração pública abrange tanto as atividades exercidas pelos sujeitos que integram a estrutura administrativa, como os órgãos, as instituições e os agentes públicos que a compõem. Então, por aqui, né, meu amigo, você já começa a perceber como é que você, no conceito objetivo, vai incluir também os órgãos e as entidades, as instituições. Então, tá errado. A gente conclui aí que o gabarito só pode ser a letra B de bola realmente, tá? Então, ela é o gabarito da questão, como a gente tinha chegado aqui à conclusão anteriormente, tá? Bom, até trouxe aqui uma definição para você do sentido estrito e do sentido amplo, tá? No sentido estrito envolve apenas os atos voltados à execução das políticas públicas, abrange somente os órgãos e pessoas jurídicas que exercem funções administrativas. Enquanto que no sentido amplo abrange os órgãos superiores de governo que exercem a função política e também os órgãos e pessoas jurídicas com funções administrativas. Então, conceito estrito, somente órgãos e pessoas jurídicas que tenham funções administrativas. Conceito amplo, eu englobo também os órgãos aí que vão ser responsáveis, tá? Pela função política. Então lembra, função política é no conceito amplo, tá bom? Agora, eu excluindo a função política, eu já estou no conceito estrito. Aí eu incluo somente os órgãos e pessoas jurídicas que exercem funções administrativas. Tranquilo até aqui? Bom, meu amigo, é isso aí o que eu queria conversar contigo nesse bloco de aulas. É isso. Agora é importante que você reveja esses artigos, reveja esses incisos, reveja essas teorias e faça bastante exercícios. O conteúdo que eu te trouxe aqui é um conteúdo que vai ser útil para diversas provas de concurso. Você viu ali questões que o professor trouxe, até para o Ministério Público, questões para a área jurídica. Claro que uma ou outra questão cobrava um pouquinho de um conhecimento jurisprudencial, mas você viu que muitas questões por um raciocínio dá para você fazer. Então, é importante que isso varie, isso vai variar também de acordo com o concurso que você vai prestar. Pode ser que caia súmulas, pode ser que caia só a letra de lei, depende um pouquinho do cargo que você está aí pleiteando, certo? Tá com dúvidas? Chama aí a gente está aqui para te ajudar, meu caro amigo. Professor Evandro Musi, os professores da Qualis Concursos, nós estamos aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Então, se tiver alguma dúvida, algo que a gente possa ajudar, conte conosco, tá certo? Agora eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais!